Oi, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Uma questão. O que vocês acham da obediência, né, da palavra, das escrituras, dos mandamentos do Pai? Vocês acham que já passou, não tem mais que obedecer? Né? Como que vocês lidam com isso? Vocês seguem exatamente? Vocês têm certeza de que estão seguindo os mandamentos? Bom, eu sou o Raideric e nesse vídeo aqui, assim como os próximos, tá? Eu venho trazer aqui minhas reflexões, né? Meus entendimentos, discernimentos, né? E como eu vivencio os mandamentos, a palavra, né? O Evangelho, tá? Não quero dizer com isso que estou certa nem errada. Simplesmente só estou dividindo com vocês, né, as minhas reflexões. E se caso alguma coisa que eu disser aqui vocês acharem que pode estar correto, leve, né, ao conhecimento do nosso Pai Celestial, do nosso Criador, né, e peça a Ele que dê discernimento se está correto ou não. Ok? Então, né, na Bíblia é muito importante a obediência, né? O Messias, quando ele trouxe os mandamentos, né? Ele simplificou, ele não alterou nenhum mandamento, né? Ele só simplificou os mandamentos. Ele fez um resumo dos mandamentos, que cumprindo os mandamentos dele, nós estaremos cumprindo todo o mandamento bíblico, né? Das Escrituras e tudo mais. Então, vocês seguem, porque eu sigo o Evangelho, né? Porque a Bíblia não é um Evangelho, né? Mas o Evangelho está na Bíblia, o Evangelho começa em Mateus, né? E tem os mandamentos ali do nosso Messias. Só que uma coisa vai levando a outra, né? Muitas coisas do Novo Testamento, como as pessoas chamam, eu gosto de chamar de Nova Aliança, reforçam coisas lá atrás da velha aliança, do Velho Testamento. Né? Eu gostaria muito de saber como que vocês encaram isso. Né? Eu encaro da seguinte maneira: você tem que obedecer, você tem que seguir. Você não pode fazer nada, você não pode. Porque se você fizer alguma coisa ao contrário do que o Messias falou, do que ele mostrou, do que ele ensinou, vocês vão estar contradizendo o Messias, vão estar negando o Evangelho, a palavra, vai estar negando ao próprio Messias e, por consequência, ao nosso Pai Celestial, nosso Criador. Entende a importância da obediência, a importância de seguirmos exatamente os ensinamentos do Messias? Eu até fiz um short um dia desse falando, né, perguntando se a Bíblia se contradiz ou o homem que contradiz a Bíblia. Né? Porque com certeza quem conhece a Bíblia sabe que o homem que contradiz a Bíblia. Ele nega. Contradizer quer dizer negar, entre outras coisas, né? Negar ou desmentir. Então, quando qualquer pessoa desmente, faz algo ao contrário do ensinamento do Messias, está desmentindo o Messias. Está contradizendo o Messias. E entre a palavra do homem e a palavra do Messias, eu fico com a palavra do Messias. Então, tudo que me dizem, eu vou na Bíblia, eu vou na palavra, eu vou nas Escrituras. Se está batendo, está ali certinho, beleza, se não, eu ignoro. Entende? E eu vejo muitos líderes religiosos aí cometendo atos totalmente contrários, né, ao que está nas Escrituras, ao que está no Evangelho. E as pessoas ficam seguindo. E eu fico muito triste ao ver isso. Porque isso depende, tá? Isso interfere na salvação. Né? A salvação é individual.
Eu não posso salvar nenhum de vocês e nem vocês a mim. Agora imagine se a salvação de vocês dependesse exclusivamente de mim. Vocês estariam talvez ferrados. Se eu dependesse de vocês. Então a salvação é individual, cabe a nós cuidarmos dela, da nossa salvação, junto com o Pai e o Messias. Não é? Tanto é que toda oração ao Pai é em nome do Messias. Para muitos, né? Jesus. Né? Eu gosto de chamar Messias. Né? Então, para você ver como é importante. Então, aí as pessoas começam a colocar a salvação delas na mão de homens. Que são falhos. Todos nós somos falhos. Eu sou falha, vocês são falhos. Todos nós somos falhos. Aí, às vezes, a pessoa vai num templo, que não é templo, né? Vai numa denominação religiosa, aí, que tem um CNPJ aí, às vezes até famosa, né? Lê lá um versículo isolado. O líder de lá, que eu não chamo de pastor, porque pastor só existe um, né? Tirando os pastores de ovelha, pastor de almas, meu filho, só mesmo o nosso Messias. Então, ele dá o entendimento dele. Às vezes a pessoa ali na hora, como já aconteceu, eu já vivenciei isso, quando eu frequentava denominação religiosa, de olhar e ver, poxa, mas está totalmente diferente do que está sendo dito aqui. As pessoas, os irmãos, concordarem comigo, mas aceitarem porque é o líder que está falando, não pode contradizer. E isso é errado. Não é? Então, como é que você pode colocar a sua salvação, né, seguindo uma doutrina totalmente que vai totalmente contra ao que o Messias falou? Sabe? As pessoas não refletem, as pessoas não pensam, as pessoas vão numa emoção, vão numa... Poxa, vai confessar... Temos que confessar uma das principais coisas para a gente seguir caminhando com o nosso Pai Celestial. É reconhecermos os nossos pecados, né? Sabermos, entender, somos pecadores, somos, isso aí ninguém nega. Então, reconhecer todos os nossos pecados e levar ao Pai, confessar ao Pai os nossos pecados. A mais ninguém, mas vão confessar a padre, a líder religioso, né? O padre ainda diz que manda rezar não sei quantos Pai Nosso lá, fazer não sei o que lá, pronto, já está perdoado. Quem é ele? Quem é ele? Será que ele está perdoado pelo Pai para chegar? Que autoridade tem? Nenhuma. Nenhuma autoridade para dizer que a pessoa está perdoada do pecado, não. Só o Pai. E o Pai perdoa? Perdoa. Mas se você se arrepender, confessar mesmo ao Pai, sentir realmente o amargor do pecado cometido, se arrepender, não ter remorso, que tem diferença entre remorso e arrependimento, né? A pessoa que se arrepende verdadeiramente, nunca mais ela vai cometer aquele erro. Aquele erro ela não comete mais. Ela pode até cometer um outro, mas esse ela não comete mais. O arrependimento, uma pessoa se arrepende, chora, tal, no dia seguinte volta a fazer de novo. Eu conheço pessoas que pedem perdão antes de fazer. Já vai fazer, já pede perdão antes. Vê se pode uma coisa dessa. Né? Quer dizer, o pecado dela vai ter o peso dobrado. Porque ela está consciente do que é pecado. Porque o Pai, ele até ignora o tempo da inocência. Quando a pessoa não sabe que tal coisa é pecado, que é errado, e comete. E se aí depois entende que é pecado, descobre que é pecado, vai lá e se arrepende, o Pai limpa aquilo ali. Quer dizer, ele não leva o tempo da ignorância da pessoa em relação ao pecado, de alguns pecados. Mas a partir do momento que a pessoa está consciente e torna a cometer aqueles pecados, acabou, aí já não tem mais perdão. Aí está perdido mesmo. Entende? Então, como que as pessoas se colocam na mão desses líderes religiosos, a esse ponto, colocar a própria salvação? Aí não tem arrependimento, não tem domínio próprio, não desenvolve os frutos do Espírito, porque primeiro a gente se arrepende, pede perdão, né?
se corrige, passa a agir corretamente, né? A pessoa vai se transformando em um novo ser, uma nova pessoa, é um nascer de novo. Vai desenvolvendo os frutos do Espírito, né, que são 7. Tem que desenvolver os frutos do Espírito. E vai caminhando, e assim a pessoa vai amadurecendo em espírito, né, espiritualmente, vai tendo relacionamento íntimo com o nosso Pai Criador, e vai caminhando, e as coisas vão mudando, as pessoas em volta, as pessoas já vão ver, porque além dela pregar a palavra, o Evangelho, ela pratica, ela começa a praticar. E muitas das vezes é o exemplo que a gente dá que move uma pessoa, que vai tocar o coração da pessoa. Às vezes não é o que a gente está falando, às vezes é o que a gente está fazendo, principalmente se tiver criança próxima. Não é o que falamos, é o que fazemos. Então a gente tem que ler as Escrituras, ler o Evangelho, entender o Evangelho, que é simples, é prático, não tem mistério, né? E começar a praticar, a vivenciar, né? E na caminhada. E aí a gente vai buscando a nossa salvação. Não é? Mas não, as pessoas falam, o Pai só quer da gente o coração se for bom. Não, Ele quer da gente muita coisa. Ele quer da gente muita coisa. Não é só um coração bom, não. Um coração bom todo cristão tem que ter. Isso é obrigação. Não é mérito, não. Não é mérito dar uma esmola para alguém. Isso não é mérito, não. Isso é obrigação. Entende? A coisa é mais profunda. É mais profunda do que isso. Né? Eu ajudo o vizinho, eu ajudo um amigo, eu ajudo um conhecido, eu ajudo a minha família. Tá, é obrigação. Nós que seguimos o Pai temos a obrigação de fazer isso. Isso não está fazendo nada demais. Agora, você ajuda o seu inimigo? Não, né? Aí não. Então, já não está seguindo os mandamentos do Pai. Não está. Se você não perdoa o seu inimigo, já começa por aí. Entende? Você tem que perdoar. E as pessoas acham que perdoando alguém, né, o benefício é da pessoa que está sendo perdoada. Não, o benefício está sendo para você mesmo, você nem sabe. Você está fazendo bem para você mesmo. Porque quanto mais a gente faz para o outro, volta para a gente. A lei do retorno existe, gente. Isso aí não tem jeito. A gente vai colher aquilo que a gente planta. Nós colhemos o que plantamos. Não adianta. Se eu plantei limão, não vou colher uvinha, não. Entende? Então eu perdoo. Se a pessoa não me pedir perdão, não tem problema. Ela não precisa me pedir perdão. Eu perdoo. Eu oro por ela. E se eu puder fazer algo por ela, ela não precisa nem saber. Entendeu? Se eu sei que aquela pessoa me prejudicou, me fez um mal, sei lá, me caluniou, sei lá, fez alguma coisa que me magoou, não importa, não quero saber daquela pessoa. Tá, eu vou continuar não falando com aquela pessoa, vou continuar não convivendo com aquela pessoa, vou ficar distante o máximo que eu puder daquela pessoa, né? Porque até que me prova o contrário, não é digno de confiança de nada, não é? Mas se eu sei que aquela pessoa está precisando de alguma coisa, está com um problema qualquer, não importa, qualquer problema, e eu posso ajudar naquele problema, eu vou lá e ajudo. Lembre-se, fazer o bem sem olhar a quem? É fazer o bem sem olhar, mas é não olhar mesmo. E de preferência que a pessoa nem saiba que você fez. E você, de repente, você, né, perdoa aquela pessoa e tal. Ou então você vai pedir perdão, você se arrepende, poxa, eu cometi. Porque a gente fala muito assim, todo mundo magoa a gente, mas a gente não magoa ninguém, né? Nós somos os anjinhos, né? Então, a gente nunca magoa ninguém. E às vezes a gente magoa muito. Mas se a gente tem consciência de que magoamos alguém, vamos lá e pedimos perdão. Se a pessoa perdoou, que maravilha, que bênção. Mas se não perdoou, beleza. O problema é dela, você já está resolvida com o Pai. Entende? Você já se resolveu com o Pai. E ela que se resolva lá com pedido de perdão. Se ela não quer dar, é problema dela. Ela vai se resolver com o Pai.
você já não tem mais nada com isso, você fez a sua parte. Entendeu? Então faça a sua parte. Entende? Então é muito lindo pregar a palavra, né? Pregar o evangelho, evangelizar, sair por aí falando, né? Das coisas, mas o problema é vivenciar. Nós estamos dispostos a isso? Até que ponto nós queremos realmente a nossa salvação? E não adianta, gente, se fizermos ao contrário do que está sendo dito para fazer nas Escrituras, nós não vamos para a salvação. E é pequeno, não é só uma coisa grande, são os detalhes, qualquer coisa. O Messias mostrou, é assim que se faz, é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que ser, como Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós não seremos igual a Cristo, jamais, claro que não. Mas podemos imitar. A gente imita tanta coisa nojenta, tanta coisa ruim por aí, tanta coisa mundana, né? Sai repetindo coisas, sem pensar, começa a falar coisas, não sabe nem o que está falando, mas repete, porque achou engraçado, porque é bonitinho. Ai, parece tão inteligente, né, que essa frase, mas nem sabe o que quer dizer de verdade. Sai replicando tudo, sai reproduzindo uma letra de uma música nojenta, uma dancinha ridícula, né? Mas imitar Cristo, imitar o Messias, não, isso não. Mas todo mundo quer subir, né? Todo mundo quer ser salvo. Temos que pagar um preço, que o Messias pagou um preço muito alto, pagou na carne, sofreu, foi humilhado, foi escarnecido, para nos dar o direito de buscarmos a salvação se assim quisermos. Temos o livre-arbítrio, nem é obrigado. Mas esse direito antes a gente nem tinha. Antes do sacrifício do Messias, a gente nem tinha esse direito. Estava todo mundo na condenação. Entende? Então nós temos que imitar Cristo. E não podemos aceitar e nem cometer coisas que estão fora dos mandamentos. E temos que começar a ler a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa. Ninguém aqui é gago, o gago pode ser gago para falar, mas para ler não é não. Aí começa a pular igual canguru na Bíblia, né? Começa em Mateus, vai para Apocalipse, aí vai lá em Gênesis, aí volta lá para Salomão, aí vem lá para Davi, volta em Hebreus. Não, gente, lê tudo. Bíblia, uma biblioteca portátil. São vários livros, sendo que um livro se completa com o outro. Um livro completa o outro. Então você tem que ler do início até o final para você entender toda a história, todo o contexto bíblico. E aí sim começar a seguir e pregar e exercer o evangelho do nosso Messias. Entende? Olha, eu vejo cada coisa acontecendo. Aí você lê, eu falei, gente, mas está aqui, está escrito aqui. Eles estão fazendo o contrário da Bíblia. Eles não estão fazendo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Sabe? É uma coisa clara. O Messias deu ensinamentos claros para a gente. Né? E se faz o contrário, as pessoas veem as pessoas fazendo o contrário, ainda ajuda a fazer o contrário, ainda bate palma. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem prático, sabe? Que é muito corriqueiro. Eu vejo isso quase todo dia aqui em frente à minha casa, num templo religioso que tem aqui, que não adianta, é um alto-falante, é uma aberração no alto-falante, que eu não sei porque eu acho que o Deus deles deve ser surdo, porque o meu Pai Celestial não é, né? Mas eu acho que o deles é, porque é uma gritaria, eles pegam um microfone, botam uma caixa de som horrorosa, você fecha a porta, fecha a janela, você não consegue ouvir nada, você só escuta gritos, é gritaria. Sabe, é uma coisa assim absurda. E nós sabemos que as coisas do nosso Pai, do Messias, né, principalmente as coisas do Messias, do Cristo,
é com decência e ordem. Passou disso, já está errado, né? Mas aí, eu vou ler para vocês Mateus, tá? Mateus 5 até o 8, tá? Então, Mateus 5 é uma praticazinha que eles fazem, né? Quem frequenta templos religiosos com CNPJ, onde o pai já disse que não habita, em templos feitos por templos de pedras feitas por mãos de homens, né? Ele já diz que não habita ali, né? Mas o povo diz que está lá, né? Então, vamos ver. E não está não, porque se tivesse não praticaria isso que eu vou ler agora, o contrário do que está aqui, né? Então, está aqui, ó. Repetindo, Mateus 6, versículo 5 até o 8, tá? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Naquele dia vai chegar, né? Senhor, Senhor, fiz milagres, proezas em seu nome. E ele dirá, afartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque não está praticando, não está seguindo o Messias. Não tem nada a ver com o Messias. Então ele não conhece essa pessoa não se apresentou ao Pai nem ao Messias. Continuando, né? Agora o versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Vamos para o 9. Portanto, vós orais assim. Aí começa o Pai Nosso, né? A oração ali que ele demonstrou como temos que fazer a oração, né? Então, gente, presta atenção. Olha como é que a gente tem que orar. É nós e o Pai. Sabe, eu estou lavando louça, eu converso com o Pai, eu oro, eu converso, eu agradeço, entende? Procuro agradecer muito mais do que pedir. E quando eu peço proteção para familiares, para os meus filhos, né? Bênçãos, essas coisas assim. Mas eu procuro agradecer muito mais. E nesses templos religiosos é o seguinte, eles fazem barganha com Deus, né? Que eu chamo de Pai Celestial, mas eles falam Deus. Eles fazem barganha. E lá as pessoas aprendem o quê? Eles aprendem que o Pai existe para servir a gente. E não é, gente, é o contrário. Nós é que temos que servir ao Pai. Eu não posso fazer barganha. Olha, eu vou fazer aqui vou botar aqui no envelope, como é que chama? Eu esqueci o nome agora. Né? Não é um pacto, não. Eu esqueci o nome que eles falam. Porque não frequenta tantos anos, né? Essas coisas. Né? Então, vou colocar aqui tanto no envelope porque eu quero comprar o meu carro. E o Senhor vai me dar o carro. Né? Eu já vi líder religioso dizendo que a gente tem que chamar Deus nas falas. Tem que falar firme e forte, dando ordem. Você vai cumprir isso. Você tem que cumprir, porque eu estou cumprindo com você. Eu cumpro. Eu sou dizimista. Então você tem que me dar. Ora, peraí, gente. O Pai já está te dando saúde física, mental, né? Para você ir trabalhar. Vai trabalhar, vai juntar seu dinheirinho, para de gastar com bobagem e compra o seu carrinho, sua casinha, compra aquilo que você quiser. Você não é proibido de ter. Agora, depende também, né? Como é que você vai ter o que você quer. Agora, fazer barganha, eu estou te dando, então você me dá em dobro.
Gente, não é assim não. Nós temos que obedecer ao nosso Pai, servir ao nosso Pai. Entende, gente? Então, como é que vocês entenderam aqui? Eu só dei um exemplozinho aqui de Mateus aqui, só um trechinho, mas tem muita coisa errada acontecendo. E não é só em templo religioso, não. Sabe? Não é só não. É geral, é em todos os aspectos da vida da gente, das pessoas. Gente, vocês têm que parar, pensar, comecem a ler e comecem a refletir se as suas atitudes estão condizentes com a palavra. Se o que você está seguindo realmente bate com o que está escrito aqui, porque o que vale é o que está aqui, gente. Não é o que está aí fora, não. Não é, não. Aí vocês vão continuar colocando a salvação de vocês na mão de líderes religiosos, do seu entendimento puro e simples. Estão indo para a condenação, gente. Vocês estão indo para o abismo. São cegos guiados por cegos. Ambos cairão no abismo. Já disse a palavra. E o que se deixa enganar é mais grave do que aquele que está enganando. Sabia? Está na palavra. Comecem a ler que vocês vão saber. Então, gente, eu vou dar uma parada aqui, vou parar. Eu só queria, né, porque isso aqui vai render, senão eu vou ter que fazer um áudio aqui para meses, só sobre esse assunto. Né? Mas era só uma reflexão mesmo, para vocês começarem a refletirem nos atos, nas suas atitudes, no que vocês estão seguindo, a quem vocês estão seguindo, a quem vocês estão dando poder de decisão na vida de vocês. Viu? Nenhum homem aqui na Terra tem direito de decidir a vida de vocês. Tudo vocês têm que... Não vai usar isso, não vai comer aquilo, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, porque fulano... Doutrinas de homens, não se seguem doutrinas de homem. Se segue a doutrina do Messias. Pura e simplesmente. Não tem que inventar mais nada, gente. É só seguir isso aqui. E outra, para seguir o Evangelho, é porque muita gente também, né, não quer pagar o preço, né? É para os fortes, não é para fraco não, entendeu? Crente Nutella tá cheio aí, agora os fortes não, olha os apóstolos como é que eram. Eram homens fortes, mulheres fortes, né? Porque tinha Madalena ali no meio, né? Fora outras, muitas outras, não só Madalena, né? Todos que seguiram o Messias verdadeiramente eram pessoas fortes. Eram colocados lá no Coliseu de Roma, lá para ser comido pelos leões, lá a família inteira, eles orando, cantando, louvando ao Pai. Fortes, firmes, firmados na palavra. Né? Tem suas consequências, tem. Que para os olhos terrenos, nossa, olha o final. Mas para o lado espiritual, eles ganharam o galardão. Foram para a glória, né? Eles têm glória nisso aí. Aí muita gente não quer posar de bonitinho, de corretinho, não quer se posicionar. Gente, as pessoas para seguir o Evangelho tem que se posicionar. E tem que ser firmes e fortes. Não é para qualquer um. Então, eu vou encerrando aqui. A gente se vê no próximo vídeo, né? Mas eu quero que vocês parem, pensem, reflitam. Né? Como que vocês estão levando o Evangelho? Como que vocês estão vivendo o Evangelho? Né? Como que vocês estão tratando a salvação de vocês? Tá ok? Então que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês e até o próximo. Dicas da Rua. Vamos que vamos!